Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar início ao nosso Evangelho deste domingo, fazendo nossa oração de abertura. Convidamos a todos os irmãos e as irmãs para pensarmos em Deus, em Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais um domingo. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal, que assim seja. Amém. Pedimos que os amigos, os anjos e todos estejam aqui conosco neste momento para dar início ao nosso Evangelho. Pode começar. Quem alimenta o ódio, atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. Se alguém o magoou, se o ofendeu, com calúnias, não o imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo elevar, e procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. Bom, continuação do nosso capítulo 13 do Evangelho. Convidar os pobres e os estropiados. Encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. E disse Jesus para aquele que o havia convidado para uma janta. Jesus diz assim para ele: quando você der o jantar ou a ceia, para isso, não convide nem seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos que são ricos, de modo que eles te convidem em seguida quando forem a vez deles, e que, ao te convidarem, retribuam o que haviam recebido de você. Mas, quando for fazer uma festa, convide para esta festa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E estará feliz, porque eles não terão meios para te retribuir. Porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. E um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Esse de hoje é curto, meus irmãos, meus amigos, companheiros. Mas no primeiro momento, quando nós lemos friamente estas palavras de Jesus, se olharmos só a parte material, que é comum olharmos só a parte material, nos é ensinado assim, quando crianças, seria absurdo
o que Jesus está falando. E como assim? Eu vou fazer um churrasco na minha casa, é meu aniversário, ou é Natal, ou é Réveillon, uma data festiva, e eu vou convidar as pessoas que eu amo, que é a minha família, meus filhos, meus netos, os vizinhos, e vou colocar dentro da minha casa, conforme Jesus está dizendo, as pessoas que eu nem conheço, mendigos, pobres, doentes, estropiados, com doenças transmissíveis. Parece uma coisa incoerente, né? Porque Jesus diz amar a todos. Então inclui amar o irmão, amar o vizinho, amar, se eu amo eles, por que eu não convido para dentro de casa? Mas, toda vez que nós nos propomos a estudar as Escrituras Sagradas, seja nos Evangelhos, seja na Bíblia, não importa a doutrina, mas que nos propomos tomar conhecimento, temos que ter em mente que Jesus usava muito de palavras fortes, de histórias, de parábolas, porque se ele falasse só do sentimento, só da espiritualidade, as pessoas não entenderiam, como ainda a maioria de nós ainda não entendemos. Só que Jesus está falando na parte espiritual. É lógico que devemos, por obrigação, senão lá na frente ou lá atrás, conforme onde estiver na Bíblia, ele não vai dizer para honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe é conviver, é cuidar, é proteger, é amparar, é levar nos médicos, cuidar. Mas se eu não convido para festa, então eu não vou cuidar. Não. Jesus diz, honrar pai e mãe. Nós vamos estudar mais para frente isso. É que Jesus está fazendo a parte espiritual aqui. Convidar os pobres. Porque o que acontece normalmente? Normalmente. Eu vou convidar o meu patrão, o meu supervisor, para conviver comigo, porque talvez daí, lá para frente, eu consiga uma promoçãozinha. Eu vou convidar o parente do vereador, o parente do radialista, é de família rica da cidade. Talvez consiga um emprego para o meu filho, para alguém. Sempre com interesse. E Jesus está condenando o interesse. Ele não está proibindo de convidar filho de vereador, rico. Não. É o interesse. Por que ele orienta a convidar os pobres, os estropiados, os doentes? Porque esses é natural. Se tu convidar um mendigo, se tu for lá dar um alimento para ele, ou dá R$1, dá 5 pila para ele, não vai ter como te dar 5 pila de volta. Tu sabe, tá na cara. Mas se tu vai dar os 5 pila sem se importar, jamais passar pela tua cabeça, não, mas eu quero esses 5 pila de volta, eu quero. Que um dia ele vai ter que me dar esses 5 pila. Se não passar isso aí na tua cabeça, Jesus deixou bem claro. Fazer o bem, desejando o bem, sem se importar se vai ter recompensa ou se vai ter volta, retorno dessa pessoa, a recompensa virá lá na frente, virá no reino dos céus. Mas nós, da doutrina espírita, aprendemos com o passar dos anos, com a maturidade que a idade vem nos trazendo a todos nós, que não precisa esperar até o reino dos céus. Muitas vezes, aquele bem que fizemos com determinada pessoa, e essa pessoa não pôde, ou nem reconheceu, não reconhece, né? Mas, passa alguns anos, vamos para outra cidade, outro trabalho, outro local, outro lugar, e alguém nos ajuda de alguma forma. É a recompensa que estamos tendo de um ato que tivemos lá atrás, há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Então, se fazer o bem, vai receber o bem.
É aquela velha máxima de se colher, se plantar coisas boas, vai colher coisas boas, ainda que demore algum tempo. Para terminar, meus irmãos, esse assunto é curtinho essa noite. O fundo do pensamento de Jesus se resume nessas palavras: serás feliz porque não terão meios para os pobres retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em uma devolução, mas que devemos fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. E quando, não importa qualquer tipo de bem que façamos, mas quando façamos com o prazer de fazer, sem pensar em recompensa, ou que aquela pessoa no futuro voltará e nos dará alguma coisa, só no fazer um gesto, um sorriso, um abraço. Agora com a pandemia não dá, mas um bom dia, um oi, uma atenção, ouvir, desabafo. Só no fazer o bem, na mesma hora, no mesmo instante, a gente percebe algo diferente dentro de nós. Por quê? Porque nós recebemos a energia de gratidão que vem do olhar da pessoa. Só no olhar da pessoa, lhe desejando que Deus lhe pague, que Deus lhe dê em dobro, muito obrigado, etc, etc. Já nos faz, nos tira um peso, nos alivia. E isso tudo bem que nós vamos fazendo, vai engordando a nossa conta bancária perante Deus, perante Jesus. E quando Jesus diz aqui, tudo te será retribuído na ressurreição dos justos, é por quê? Porque quando desencarnarmos, quando morrermos, nosso corpo físico morrer, aquela conta que temos no banco da eternidade, no banco de Jesus, no banco de Deus, vai estar lá. E conforme a quantidade de bondade, com a quantidade de caridade que fizemos de coração, de peito aberto, sem desejar, sem pensar em recompensa, tudo nos será retribuído. Muitas vezes, quando nós, quando digo nós, é o ser humano em geral, os bilhões que existem na Terra, os habitantes de todos os continentes, quando nós fazemos o bem a uma pessoa, talvez a pessoa não retribua, seja ingrata, ficará ingrata, mas se é de coração, se é de vontade, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele neto, aquele avô, aquela avó, que já estão na eternidade, já não estão entre nós, ficam eternamente gratos e até nos protegem, até oram por nós, nos livrando de muitos males no nosso dia a dia. Porque se cada um de nós formos botar no papel as coisas más e as coisas boas, os riscos que corremos no decorrer daquele dia, daquela semana, veremos que em todas as nossas vidas, que ninguém é privilegiado, recebemos verdadeiros milagres de Deus. Quando um parente nosso, um irmão, um filho, um sogro, uma genro, um marido, uma esposa, se recupera de uma doença, que está no hospital, que está acamado, através das orações de infinitas pessoas, de pessoas que nem nos conhecem, mas nós temos o comum de botar em redes sociais, pedir orações, e Deus nos concede. São isso. É os familiares dessas pessoas que oram por nós, pelaquela pessoa que nós pedimos para interceder, que orando se junta à corrente de oração
E Deus acaba concedendo. Então, a orientação que Deus faz é: faz o bem, mas não queira recompensa. Não faz o bem pensando: não, eu vou cuidar bem do fulano, porque o fulano é rico. Talvez me deixe uma boa herança, uma herança gorda. Aí tu não está fazendo bem, tu não está sendo um bom pai, tu não está sendo um bom marido, tu não está sendo um bom filho. Tu é um bom pai, tu é um bom marido, tu é um bom filho, quando tu cuida sem pensar, sem imaginar na herança. Se tem herança, tudo bem. Se não tem, não tem. O foco é cuidar dessa pessoa que está doente naquele momento, se o caso é doença. Ou o foco é socorrer, saciar a fome, ou o frio, a sede, daquela pessoa que vem nos bater a porta. Porque, meus irmãos, familiares, amigos, seguidores, Deus, Jesus, nossos anjos da guarda, assim como professores da terra, nos fazem testes sem nos dizer a hora, o dia e o local. Quando menos esperamos, alguém bate à nossa porta, ou no local de trabalho, nos pedindo socorro, nos pedindo um auxílio. E ali, às vezes, é guiado, é enviado, é aconselhado, aconselhada a nos procurar diretamente por Jesus, por Deus, pelos mentores, porque eles confiam em cada um de vocês, em cada um de nós, que poderíamos, de alguma forma, ajudar. Esse irmão, ou essa irmã, ou essa criança que nos bate à nossa porta, ou que nos aparece. Então, vamos ter sempre em mente que a lição de hoje é: ao convidar os pobres estropiados, podemos convidar os parentes, podemos convidar os irmãos, os vizinhos, como diz aqui, que Jesus orienta que não, mas é só um ensinamento. Mas sem pensar que... Porque muitos de nós faz festas, convida... mas fulano nunca me convida para ir na casa dele. Não quer convidar, não convida. Não pense assim. Entregue nas mãos de Deus. Se a pessoa não quer convidar, não convida, mas continua sendo do teu jeito. Não mude. Porque, não canso de repetir, vamos repetir todo o ano. E se ficarmos encarnados, vivos por mais 50, 60 anos, vamos repetir, porque a orientação da espiritualidade, a orientação de Jesus é para todas as religiões. Repetir, repetir e repetir. Vamos focar no próximo. Vamos focar no auxílio. Se não posso com material, se não posso dar o alimento, se não posso dar a roupa, se não posso saciar a sede, se não posso dar a voz, que damos a oração, que damos o conselho, que demos a orientação. Porque vamos sempre repetir. Não é eu, não é Fátima, não é só os familiares, só os irmãos que participam do nosso Evangelho, mas é toda uma geração, ou gerações, 5, 6 gerações, toda essa humanidade que está viva, encarnada neste momento, e as que estão por vindo, estão chegando, nos próximos, até 2057, tem mais 30 anos pela frente, 25, 27 anos pela frente. Ou seja, tem mais uma geração ainda desses bebês que estão nascendo. Responsabilidade enorme, enorme, enorme. Principalmente de nós cristãos que
conhecemos as Escrituras Sagradas. Nós temos que preparar o ambiente, orientar as pessoas, aconselhar as pessoas, procurar cuidar das ovelhas perdidas, como Jesus pediu para Pedro. Todos nós somos Pedro, porque o homem está vindo. O que os irmãos evangélicos falam, realmente, está acontecendo e vai acontecer a qualquer momento. O homem está vindo. E de alguma forma nós vamos ver ele. E aí, pensemos, meus irmãos, pensemos, se por um acaso a gente vai dormir e amanhã a gente vê ele, o que nós vamos falar para ele ou o que ele vai ver de nós? Então vamos procurar plantar sementinhas boas a partir de hoje, a partir de amanhã. Porque essa é a lição. Fazer o bem sem imaginar, sem querer recompensa. Se vir, veio, se não vir, não veio. Essa é a moral de fazer o bem. Agradecemos a todos a paciência por estarem conosco neste momento. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos nessa corrente de oração, mais uma vez. Agradecer a Jesus, agradecer a alguém que nós esqueçamos, mas que é muito importante para o nosso país. Não é nenhum dirigente físico. É o ministro direto de Jesus, que é Ismael. Esse espírito abnegado, benevolente, que está atravessando momentos de muita turbulência aqui em nosso país, mas está firme, protegendo a todos nós, seus filhos, suas filhas, que possamos, todos nós, orarmos para que Ismael receba tudo o que ele pede em prol de nós, ao nosso favor, perante Jesus, perante Deus. Que todas as pessoas que sofrem neste momento algum tipo de doença, que estão acamados, que passaram por turbulências, dores, artroses terríveis, possam receber as bênçãos, a cura, possam receber o alívio, o refrigério e dormir em paz. Que seus filhos, que suas filhas possam saber que apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar das percas físicas, morais e materiais, o Pai, Deus, é bondoso e não abandona seus filhos, suas filhas jamais. Ele está esperando nós irmos até a casa dele. A casa dele não é o centro espírita, não é o templo religioso, não é as matas. A casa dele está dentro de cada um de nós. Nosso corpo é o tabernáculo de Deus. É ali, é aqui que ele habita, em cada um de nós. Basta deixarmos o orgulho de lado e tirarmos 5 minutinhos de algum momento de nossas vidas para Deus. Conversar com o Pai. Pedir proteção para nossos lares, para nossos filhos, para nossos netos. E dizer ao Pai que nos fortaleça, que nos dê direcionamento, que nos dê o dom da palavra, o dom da língua, como Jesus prometeu que faria,
que daria o poder do fogo e das palavras, colocaria palavras na boca dos seus filhos para espalhar o Evangelho, as boas novas. Ainda mais nesse momento em que a Terra está atravessando esse momento muito turbulento, muito difícil. Mas não esmoreçamos, não nos entreguemos, não fiquemos tristes, porque a tristeza irá se abater em nós, tentará. Mas nós não podemos, porque se nós baixarmos a vibração, ficarmos tristes, angustiados, achando que o Pai nos abandonou, é tudo que o outro lado, o lado da escuridão, o lado das trevas, quer para que essa doença sanguinária nos pegue. A fortaleza, a vacina, além da vacina física, essa que nós temos e vamos tomar, todos nós devemos tomar, pois devemos cuidar do nosso templo sagrado, que é o corpo. Mas a vacina principal está na fé, mas aquela fé direcionada com Jesus, fazendo igual os apóstolos, abandonando tudo que nos afasta do seu caminho, do seu lado. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Amém. Amém.